Olá, caros alunos. Aqui quem fala é o professor Mailson. Gente, hoje a nossa aula é sobre tipos de pesquisa, né? Essa aula é feita para vocês, alunos, né, que estão aí na cadeira de TCC, certo? Inicialmente, eu gosto de lembrar que definir o tipo de pesquisa logo no início da cadeira pode fazer que você passe menos raiva, né? E também que você entenda que é possível mudar até o final, até a entrega do TCC. Isso é muito comum, você mudar o tipo de pesquisa. Vamos conhecer, porque num artigo científico, né, como já foi dito em algum outro momento, o artigo tem que ser bem explicado, né? Então tem que deixar bem claro para quem vai ler que tipo de pesquisa é essa, certo? Então, quando vocês definirem a natureza do problema que vocês vão trabalhar e qual é o nível de aprofundamento que vocês querem ter, aí sim vocês começam a pensar nesse método que eu vou estar mostrando aqui hoje, os diferentes métodos aí de pesquisa. Quando eu falo de método, estou falando sobre o procedimento que você vai fazer, que você vai utilizar, né? A técnica que você vai utilizar durante a sua pesquisa de TCC. Eu não estou falando da metodologia, aquela que está lá escrita lá entre as etapas, né, entre os tópicos lá do TCC, não, ok? E aí eu gosto de frisar que mesmo que você ainda não entenda, né, assim, a ideia é que toda pesquisa ela se encaixe na junção, né, no colegiado desses tipos de pesquisa. Em algum momento você já produziu algum texto que tem esses tipos de pesquisa, né? Então, a pesquisa científica ela vai apresentar diferentes tipos de pesquisa que você tem que deixar bem claro para o autor e para a banca que tipo de pesquisa é essa. Ela pode ser diferenciada aí em tipos de abordagem, em tipos de natureza, em tipos de objetivo, tipos de procedimento e em tipos de modalidade. A gente vai estudar esses quatro aqui inicialmente hoje, porque é o que vai servir de suporte para vocês. A abordagem existe em dois tipos, qualitativa, quantitativa. Né? Você tem que deixar claro lá no texto que tipo de abordagem é a sua pesquisa, lá na metodologia, por exemplo. Tá? A natureza, né, existem dois tipos, pesquisa básica, aplicada. Os objetivos da pesquisa, né, podem ser exploratória, descritiva e explicativa. Ah, professor, ou é um desses, ou podem ser vários. É como eu disse, no caso é um consórcio, né, entre abordagem, natureza, alguns objetivos e ainda falta os tipos de procedimento, que são muitos, que alguns podem ser executados somente em um tipo de procedimento, mas outros procedimentos de pesquisa são usados com outros, né? Ou seja, caem muito bem utilizando vários em cada artigo. A gente vai conhecer parte desses porque alguns são difíceis, né? Está além dos nossos limites aqui, inclusive, né? Da cidade, tá? Então vamos começar iniciando aqui com a abordagem qualitativa. É uma abordagem que exprime ideias, né, informações, exprime comportamentos, ou seja, é uma análise qualitativa. Você está utilizando, como base uma observação, né, uma interpretação sua, certo? Quem está escrevendo dessa maneira é esses três autores aqui, ó, Vieira, Zoain e o Bardin, no caso. E aí, quando você escolher, vai fazer uma abordagem qualitativa, você pode citá-los como exemplo, porque você não vai dizer, minha abordagem é qualitativa porque eu quero. Não, você vai seguir essa ideia de abordagem qualitativa porque, segundo Vieira, Zoa e Bardin, a abordagem qualitativa é assim, sim, sim, assado. Certo? E aí eu estou colocando a referência para vocês podem utilizar essas referências, vão estar disponíveis aí no slide. Tá? Então, um exemplo de como vocês colocariam lá. Esse é um exemplo, certo? De como vocês colocariam lá, ok? Então, vamos imaginar, você começou a escrever lá a metodologia, você escreve. Ó, essa pesquisa possui abordagem qualitativa. Ótimo, excelente. Aí você vai explicar por quê. Porque segundo Vieira, Zuain e Bardin, uma pesquisa qualitativa é definida como a que se fundamenta em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização do instrumento estatístico na análise de dados. Se você vai utilizar esses carinhas aqui, você tem que se lembrar de lá nas referências, lá nas últimas páginas, né, pós-textuais no caso, você utilizar
as referências, tanto aqui os exemplos. Esses livros são muito antigos e eles são utilizados em quase todos os artigos, não importa se é artigo de congresso ou se é de TCC, tá? Beleza? E aí um outro exemplo, você decidiu utilizar eles, essa pesquisa possui abordagem qualitativa, porque segundo Vieira e Zohar, uma pesquisa qualitativa se fundamenta em análises qualitativas. Pronto, você colocou dessa maneira e aí deu para entender o autor que a sua abordagem é qualitativa, tá? Então as técnicas qualitativas, elas visam a experiência, elas visam o significado das coisas, qual a relação com os eventos, os processos e essas estruturas que vão estar dentro do cenário que é o teu escopo do teu projeto, né? Do teu objeto de estudo, tá? Então o caráter é descritivo, você vai interpretar um determinado fenômeno que você não pode, ou melhor, não pode utilizar uma numeração. Você vai fazer um estudo de 2 alunos e você vai dizer assim, mas 50% dos alunos, aí você está deixando de ser qualitativo, tá? Beleza? Então você vai falar sobre um comportamento dos alunos como um todo. Então, coloquei um outro exemplo aqui. Imagine lá que é no teu TCC. A metodologia e prática usada na pesquisa permitiu extrair informações comuns nas falas dos participantes, através de entrevistas semi-estruturadas. Percebe que ele não numerou nada. Ele não disse na fala dos 15 participantes, ou usou uma porcentagem para definir. Se você usou essa definição, esse textinho lá na metodologia, por exemplo, lá nas conclusões você tem que colocar que a partir dos momentos de interação entre professor e aluno, dependendo do seu escopo, tá, gente? Estou usando isso aqui como exemplo. Foi possível observar mudanças no comportamento da turma. Olha, eu estou falando da turma, não estou dizendo toda a turma, estou falando da turma, certo? E aí não foi utilizado em 50% da turma, 10% da turma, tá bom? Então, de alguma forma, essa abordagem qualitativa, ela se encaixa mais em outros tipos, né, em outros procedimentos de pesquisa, como estudo de caso, pesquisa documental, que a gente vai conhecer no finalzinho do vídeo ou no vídeo 2 dessa aula, tá? Então nós temos aí a abordagem quantitativa, que é aquela que geralmente utiliza uma escala numérica, né, que utiliza métodos estatísticos, técnicas de contagem e coleta de dados para isso, tá? Então a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo uso de quantificação. Você vai falar sobre determinada coisa, você que sempre coloca o número daquela coisa. Então você está estudando sobre alunos que evadiram no ano de 2020. Aí você vai dizer, um estudo sobre os 100% dos alunos que evadiram em 2020, ou uma parcela, ou uma amostra, e você vai dizer o que você descobriu deles, tá? Quem geralmente fala de abordagem quantitativa é esse autor chamado Richardson. Então eu coloquei a referência bibliográfica aqui para vocês, se vocês quiserem, né, procurar, tem material do livro dele, tá? Ou vocês podem utilizar essa citação, a gente vai ter uma aula de citação, que vocês podem colocar lá também, certo? Então coloquei um exemplo aqui, como vocês colocariam lá na metodologia se a pesquisa de vocês fosse quantitativa, né? Um exemplo, tá? Vocês podem usar outras palavras. A presente pesquisa possui abordagem quantitativa, visto que é permitido através do resultado da coleta de dados, observa que foi feita uma coleta de dados, né? Por meio de questionários eletrônicos estruturados. Olha como é que era lá na qualitativa, semi-estruturados, né? Estruturados é quando você já tem uma ideia do resultado que vai dar. Ou seja, você já faz uma pesquisa que, tabulado esses dados, você vai poder mensurar aí respostas, tá? Então, foi possível, através da coleta desses questionários, mensurar as respostas dentro de variáveis específicas e dispor em gráficos e tabelas. Então, é um resultado, é uma pesquisa que vai utilizar gráfico e tabela, é uma abordagem quantitativa, tá? Então, olha novamente, aqui eu tenho esses dois rapazes aqui, ou melhor, eu tenho o Fachin e essas duas Marias, né, que é a Maria Lacazzi e a Maria Marconi, que são grandes nomes da pesquisa científica, da metodologia científica, e elas vão com certeza estar em algum artigo que vocês vão ver, tá? Que é repetido, pessoal das antigas. Um outro exemplo, se você usou isso lá na metodologia, você vai ter que descrever lá nos resultados como foi, que coleta de dados foi essa. Então você vai ver, por exemplo,
foi feita a coleta de dados, então você tem que descrever que, dessa coleta de dados, um total de 11,5% dos entrevistados conseguem lembrar de algo, essa é uma situação imaginária, tá? Das aulas de ciência do Fundamental 1. Né? Chama a atenção que o aumento de 34% na utilização dos equipamentos. Então percebe que eu estou utilizando porcentagens dos meus resultados. Se a minha metodologia está dizendo que é quantitativa, os meus resultados vão ter que mostrar o que foi que surgiu da minha coleta de dados. Tá bom? Tem um exemplo que eu achei interessante na imagem de Google, tá? Do tio Google. Um estudante vai fazer o seu TCC sobre evasão escolar na periferia de Manaus. Essa é a situação, tá? Para realizar a pesquisa, com abordagem quantitativa, ele selecionou uma amostra de alunos de uma escola pública, para não ter que usar todo mundo. Então, a escola tem 300 alunos, o que seria uma amostra? 30, 90, né? Tá certo? Uma amostra, um grupo de um bairro pobre da cidade. Em seguida, aplicou um questionário. Separou esses 30 alunos, aplicou um questionário, ótimo. Na hora de apresentar os dados, ele usou tabelas e gráficos. A sua interpretação sobre o fato também foi baseada em análises estatísticas. Ele vai juntar algumas estatísticas externas e internas à pesquisa e vai fazer a sua interpretação. Qual é a diferença lá, né, que tem? A interpretação na abordagem qualitativa, ela fala sobre uma visão sua. Aqui, a interpretação fala sobre uma visão dos seus dados. Tá? Dos dados da sua pesquisa. Então, a função da abordagem quantitativa é simplesmente apresentar resultados, né, a partir de uma estrutura como tabelas e gráficos. Um exemplo é de uma pesquisa que quer analisar, por exemplo, o perfil das professoras, o curso de graduação. Qual relação tem a ver o perfil da professora com o gênero, com a idade, com o grau, com a escolaridade? Vou colocar uma situação, exemplo aqui. Vamos imaginar que na sua conclusão você chegou nesse veredito. Foi observado que 70% dos professores são do sexo feminino. Olha só, através de uma pesquisa você pode chegar em todos esses resultados. Tá? 50% está acima dos 30 anos, possui dos 30 anos e 50% possui pós-graduação na área, dos quais apenas 25% se consideram negras. Tá vendo? Então foi bem definido, bem quantificado. Beleza? Numa abordagem, um texto pode seguir essas duas abordagens. Não é muito indicado, mas é muito comum, principalmente em artigo de congresso. Então você vai lá vamos conhecer aqui uma abordagem quantitativa. Estou utilizando inclusive um texto meu, né, de um artigo recente, de um congresso recente. Então vem dizendo o seguinte: fez-se uso de abordagem quantitativa. Quem é que me garante que existe isso? Esses dois caras, o Boente e o Braga, de 2004. Tá? Então, não foi porque eu não criei a abordagem quantitativa, foi esses dois rapazes aqui. Pois foi permitido extrair informações comuns nas falas dos participantes e tabular os dados provenientes de entrevistas semi-estruturadas, enquetes e formulários eletrônicos. Então percebe que eu estou descrevendo qual foi o meu método de pesquisa. Tá? Adotou-se, semi-estruturado também. Adotou-se inicialmente uma pesquisa por observação, lembra? Qualitativa, né? Como coleta de dados, inicialmente. Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser, antes de tudo, controlada e sistemática. Aqui eu quis dar mais ênfase, nesse meu artigo, sobre o que era uma pesquisa por observação, né? Porque, na verdade, era uma pesquisa que envolvia uma mudança de comportamento nos alunos. Então eu ficava lá observando, lógico que depois foi feita a parte quantitativa. Tá? Então, por exemplo, do Boente e Braga, eu tenho esses autores aqui, se você quiser utilizar, quando você escolher o seu método de pesquisa, ou melhor, sua abordagem. Tá? E o Ludke e o André também pode ser utilizado por vocês, dependendo de como vocês vão escolher o seu método de pesquisa. Tá bom? E aí a gente chega nos objetivos, né, e na finalidade de pesquisa. Tá? O vídeo agora está com 14 minutos, eu vou falar sobre os objetivos, finalidade, e aí eu encerro e começo um outro vídeo para não ficar tão longo para vocês. Ok? Quanto à finalidade de pesquisa, ela pode ser classificada nesses três tipos: exploratória, descritiva e explicativa.
Uma pesquisa que pode ser considerada exploratória é aquela que proporciona é, um contexto de informação geral, né, de familiaridade com determinado problema, aquela que permite o leitor entender sobre de uma forma geral, o que é o corpo de estudo, né? O que é o estudo, o que é o objeto de estudo. Que ele se familiarize, algo que, inclusive, ele pode já está dentro desse meio que foi estudado, mas ele não se identifica. Então, lá nessa pesquisa exploratória, ela deixa explícito, né, dessa maneira, um determinado objeto de estudo. Okay? Na pesquisa que tem finalidade descritiva, o nome já vem informando. A ideia é descrever características que vão poder se referir aí a um fenômeno, a população, mas logicamente no descritivo vai ser utilizado variáveis, né? Então observa que descritiva tem a ver com quantitativa, abordagem quantitativa, tá bom? Na explicativa, identificar fatores e que contribuem aí com a ocorrência desses fenômenos. Separei aqui alguns exemplos. Então, a exploratória, em outras palavras, o que ela envolve? Levantamento bibliográfico. Vou fazer o meu leitor se familiarizar com determinado tema que eu estou estudando se eu mostrar dados, e esses dados geralmente são bibliográficos, né? Se eu falar qual outra maneira de convencê-lo de algo? Colocar entrevista de pessoas como ele, né? Que tiveram experiências práticas com determinado problema. Então, além da análise desses exemplos, um exemplo é uma pesquisa com o objetivo de entender como aconteceu o grande evento político das diretas já no Brasil. Estou usando aqui um exemplo, né? Um exemplo. Beleza? Você não estava lá nas diretas já, mas você pode produzir um texto que através de um levantamento bibliográfico, deixar as pessoas mais informadas sobre isso. Então, a pesquisa exploratória tem essa conveniência. Tá? Uma pesquisa descritiva, ela trata-se portanto, de uma análise aprofundada. Então, geralmente envolve técnicas de coleta de dados padronizadas, questionários e técnicas de observação. Então, como eu disse, ela é mais indicada para quem definir uma abordagem quantitativa. Tá? Uma abordagem, ou melhor, um objetivo explicativo, né, ele descreve com provas os fatores que motivaram algo, que solucionaria algo a partir de outras pesquisas já feitas. Então, geralmente, a pesquisa explicativa ela tenta explicar o porquê que foi que aconteceu. Então, vamos dar um exemplo, tá? Para que a gente possa encerrar esse momento. Um objetivo, né, uma finalidade de uma pesquisa explicativa, utilizando o exemplo da evasão que houve no ano de 2020. Você sabe qual foi o motivo? Você vai explicar por que foi que os meninos evadiram em 2020? Você vai citar sobre a pandemia, você vai citar sobre a dificuldade de acesso à internet, sobre inúmeras outras situações, certo? Mas você está utilizando uma finalidade explicativa, certo? Então é isso, gente. Na minha próxima aula a gente dá continuidade na aula 2 desse vídeo, no caso, a gente dá continuidade sobre os outros tipos de pesquisa, tá bom?